Sejam todos bem-vindos à Abundância com Jonas Castro, o podcast onde iremos compartilhar os ensinamentos da escassez à abundância. Como que você pode viver a abundância, vibrar na abundância de forma prática, de forma acelerada, porque a gente acredita que há benefícios na escassez e há benefícios na abundância. E para o episódio de hoje, eu trouxe ela, Michele Fernandes, a mulher que ensina as pessoas a se posicionar com mais autenticidade, a mulher que ensina mulheres empresárias a ter um contexto, tanto no digital quanto no profissional. Ela ensina empresárias em um mundo sensacional, de maneira sutil, a se tornarem jogadoras mais caras, a se tornarem mais valorosas, e com certeza ela sempre leva esse contexto espiritual, esse contexto de conexão com a abundância. E para receber com uma salva de palmas, eu quero agradecer a sua presença, Michele. Boa tarde, boa noite e bom dia, né, para quem está assistindo. Obrigada, um prazer sempre estar aqui, você sabe, né? O Jonas é meu amigo aí de longas datas e um profissional que eu admiro demais também. É mentorada também, né, sua. Você também é meu mentorado, então essa troca é muito bacana. É um prazer estar aqui mais uma vez, com Que show. certeza. Michele, se apresenta para a galera e por que eles devem te escutar no dia de hoje, aonde que está essa essência e para onde que a gente vai? Vamos lá, bom, o meu propósito ele tá muito ligado a transformar mulheres, e o meu chamado é muito para a área da moda, né, então em uma área que a gente lida muito com ego, com orgulho, eu me levanto para estar nessa área, sabe, então trazendo o propósito das mulheres entenderem que elas podem transformar o amor delas por moda em uma carreira lucrativa, em dinheiro de fato, né, porque tem muita gente que ama a moda, gosta da moda, mas de fato não ganha dinheiro com isso. Então eu ensino essas mulheres a estarem dentro do mercado da moda, sendo mais prósperas e automaticamente dentro da casa delas, sendo uma esposa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, ter uma conexão com Deus, e esse é o meu chamado hoje. E é muito legal que você consegue perceber nesse contexto, né? Você faz um chamado pelo dinheiro, Uhum. porque faz a abertura, faz aquele movimento, e no final você encerra com Deus. Como que é pra ti esse movimento de poder vincular prosperidade à espiritualidade? Jonas, isso é muito interessante e eu vou até pedir para a galera que é de casa, principalmente para quem é um infoprodutor, um expert, pensar nisso. A minha chave, ela só virou de fato quando eu passei a entender que a gente precisa dar para as pessoas o que elas querem e depois a gente entrega o que elas precisam. Isso virou uma chave, porque até num lançamento, às vezes eu ficava pensando, nossa, mas eu vou ter que falar uma copy como essa, um criativo desse, só que eu entendi que tem que ser um chamado pelo que as pessoas querem, depois você entrega o que elas precisam. Então eu falo sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, sobre ela se dar bem na carreira dela, porque ela tá frustrada, ela tá cansada, só que quando ela chega ali, ela entende que é mais profundo, que é sobre E Deus, que é sobre ela. o chamado, entregar o que elas querem, muitas vezes tem a ver com o ego? Tem, total a ver. Você sabe que a gente mapeou duas coisas que o ser humano precisa. Então a gente mapeou dentro da nossa audiência ali, eu tenho certeza que todo mundo precisa disso. O que você acha que são duas coisas que o ser humano quer? Assim, sem pensar muito, de bate pronto. Dinheiro e relacionamento. Não, cara. Dinheiro e vingança. Uou. Todo mundo precisa dar certo. Nossa! Já gostei. Gente, prepara o coração que nós vamos falar sobre dinheiro e vingança agora. Porque todo mundo quer fazer dar certo pra poder esfregar na cara de quem duvidou dessa pessoa, entendeu? Então, sempre no fundo, não é sobre, eu quero realizar. Pode ver, a maioria das pessoas é sempre, alguém não acreditou em mim, fulano não acreditou, fulano tirou sarro. Quando ela vence isso na vida, ela prova pra pessoa, viu? Eu dei certo. Então, é muito bizarro, porque quando você fala assim, nós somos uma pessoa vingativa, a gente não deveria ser. Mas é por um lado que a gente quer mostrar que deu certo, entendeu? Então existe uma maneira de você canalizar essa ira para prosperar. E a minha pergunta para ti é: você quer prosperar por dinheiro ou você quer prosperar por vingança? Quem são as pessoas que você quer esfregar na cara que você deu certo? Aí entra muito uma passagem que eu gosto muito da rainha Esther, né? Esther foi muito sábia. Ela foi chamada por Deus para liderar um povo. Só que ela foi muito inteligente em se conectar com o que Deus queria para ela. E aí, ela teve um mentor. Por isso que é a importância da gente ter um mentor. O tio dela foi o mentor dela nesse momento. Só que o processo de Esther foi tão longo e no final ela realmente liderou o povo. Mas ela não precisou mostrar pro cara que queria ver ela mal, que era uma vingança. Ela entendeu que era o propósito dela. Então a gente precisa sim tirar esse ego, entender, pegar algo que as pessoas não estão acreditando em você, confiando em você, fazer sim dar certo, mas depois no final
Não é pra mostrar pra essa pessoa que deu certo. Você tem que mudar o seu pensamento daí. Foi por um povo que eu fiz isso. Foi pelas pessoas. E não querendo me vingar daquela pessoa, entendeu? Então existe um gatilho que você pode disparar de vingança, vamos colocar assim, você canaliza essa ira, só que no final você tem que liberar o perdão, porque senão essa ira vai te aprisionar, né? Fechou, é isso. E conta pra mim um exemplo que isso aconteceu na vida da Michelle. Cara, aconteceu agora. Não. Agora, sim. Há anos atrás, eu já tive 15 lojas, né? 15 negócios na área ali. E aí, eu tinha uma loja de roupas e a gente foi fazer um desfile. E a gente terminou, e todo mundo que já assistiu um desfile sabe que no final as pessoas entram, né? Os donos do desfile entram. E ali as pessoas ovacionam e tudo mais. E aconteceu ao contrário. Quando eu entrei no final do desfile, as pessoas tiraram sarro de mim. E eu olhei pra cara das pessoas e enquanto eu andava ali no palco, eu vi elas tirando sarro. E aí passaram-se anos, isso tem o quê? Uns 7, 8 mais ou menos. E aí semana passada eu fiz o maior desfile da minha vida, o maior evento. E aí foi ao contrário, sabe? As pessoas estavam lá me aplaudindo. E aí eu olhei pra essa situação que eu passei e falei, caramba, olha, um dia tiraram sarro de mim e agora eu tô aqui, fazendo o meu maior desfile, entendeu? Mas aí na hora opa, peraí, é ego? E eu virei e falei, não, mas eu tô fazendo isso por algo maior, entendeu? Eu tô impactando vida. E esse final de semana aconteceu comigo e eu vou compartilhar com vocês. O mentorado me procurou e falou assim, Jonas, a minha empresa está energeticamente travada. Como que eu faço para destravar o termostato financeiro da empresa? Eu falei, por quê? Presta atenção nesses 3 pilares. Por causa que os sócios são ele, o pai dele e a mãe dele. Só que fazem 4 anos que o pai dele e a mãe dele estão em conflito. E agora eles estão se separando. E ele falou para mim, é porque o meu pai quer separar da minha mãe. E o meu pai acabou com a empresa. E eu falei, cara, a culpa é sua. Falei pra ele, a culpa é sua. E dele, por quê? Eu falei, cara, você tá vinculando a prosperidade da empresa ao retorno do seu pai ao lar. Caramba. E daí o que aconteceu? O pai e a mãe dele estão no relacionamento deles, só que ele entendeu que, devido à força financeira, que agora o pai dele tem liberdade para sair ou para tomar decisão, e a mãe tem liberdade para sair e tomar decisão, devido a essa prosperidade, os dois estão com coragem de separar. E daí o que ele está fazendo? Ele está boicotando a empresa, ele estava, né? Estava boicotando a empresa, por quê? Porque se a empresa quebrasse, talvez ele ia recuperar o pai dele, o relacionamento do pai e da mãe dele. E o grande segredo aqui é, em relacionamento de pai e mãe, você não mete a colher. Você tem que respeitar a decisão deles. E isso mudou meu jogo quando eu entendi o seguinte, quando a minha mãe reclama do meu pai, ela está reclamando do marido dela. Ela não está reclamando do meu pai. E eu levava como meu pai, eu ficava bravo com a minha mãe. Quando meu pai reclamava da minha mãe, eu ficava bravo com meu pai porque estava reclamando da minha mãe. Só que eles estão reclamando entre marido e mulher. Por isso que é muito importante, pai e mãe, jamais reclame do seu marido ou da sua esposa perante aos seus filhos, porque eles não vão interpretar como marido ou mulher, eles vão interpretar como o pai e a mãe deles, eles não vão levar isso da melhor maneira. Então, é uma visão, né? E é por isso que eu falo, sempre na escassez e na abundância, há benefício. Exato. Continuando Perfeito, agora né? falando sobre movimento, que eu queria trazer esse movimento. O movimento do digital. Tem que prometer o que eles querem. Quanto tempo demorou para tu virar essa chave? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo pensam que isso é charlatanismo, é persuasão, isso é manipulação, isso é usar as pessoas. Como que foi pra ti esse conflito no começo? Porque eu também tive. E como que você virou essa chave? Foi essa virada de chave que foi realmente assim, depois de muitos lançamentos, tá? Depois de já ter faturado muitos milhões. O lançador fica louco, porque ele não consegue colocar a copy boa. Mas eu acho que esse é o ponto, assim, um infoprodutor ele tem que estar alinhado com o seu estrategista, né? E quando o meu estrategista ele trazia isso, às vezes dentro de mim virava esse conflito. Caramba, mas eu vou falar isso, será que tem a ver? E aí eu entendi que esse é o ponto, né? Pra quem tem um infoproduto, enfim, você tem que pensar assim, o que vende? O que as pessoas querem? Se você falar sobre transformação, é muito difícil. É muito utópico. Então você tem que vender realmente a vida que elas querem. Então esse é o ponto número 1. Você precisa viver, primeiro, o que você está vendendo, né? Segundo, você precisa fazer a pessoa desenhar na mente dela que ela precisa viver aquilo. Então ela precisa, o que a gente chama de big picture, né? Ela precisa olhar essa imagem e falar, eu preciso estar nesse lugar. Terceira coisa, ela tem que odiar onde ela está. Então, você tem essa responsabilidade, esse papel de fazer a tua audiência odiar aonde você tá.
onde ela tá. E aí você dá a estratégia para ela chegar onde você está. Então você precisa trazer a pessoa do ponto A para o ponto B, fazendo ela odiar o problema dela, é o que a gente gosta de dizer, né? Numa primeira aula a gente gosta de fazer com que a pessoa saia do sentimento de, cara, eu não admito mais essa situação. Até agora eu convivi com esse problema, agora eu não quero mais. Então você pega a dor e enfia o dedo na ferida. É. E como que é esses 4 passos na vida real? E aí, por exemplo, dentro da minha área, né, é justamente quais são as dores da minha audiência hoje? Ela tá frustrada, cansada, desmotivada. Isso é básico, assim. Todas as mulheres sentem. E elas veem outras pessoas com menos potencial que ela dando resultado. E aí ela se questiona: será que eu tô velha demais? Será que eu passei da idade? Será que o que eu tenho pra falar não é bom? Então a gente traz isso pra ela, que ela poderia estar sendo uma pessoa melhor pra ganhar mais. E uma frase que mudou o meu jogo, e essa aqui é by Jonas Cas, tá? Isso eu uso pra tudo, tá? Pra tudo na vida, pras minhas mentoradas, pra todas as pessoas. Se as pessoas estão comprando algo que é muito ruim e você tem um potencial melhor, você sabe falar melhor sobre isso, você domina essa sua área, se você não tá sendo a referência no seu mercado e outras pessoas estão comprando esse produto ruim de alguém, a culpa é sua. Quando eu falo isso pra elas, Porque seu pitch não foi bom. elas falam: ai, essa doeu. E é pra doer mesmo. É muito verdade. Vamos contar pra galera essa história, porque um dia o Will, Aham. meu marido tá aqui do lado, ele me convidou para um café lá na Michele, só pra vocês entenderem o tamanho da importância, às vezes, de uma pessoa falar a mesma Uhum. coisa que o seu marido diz pra você, ou que a Uhum. sua esposa diz pra você, Sim. só que de maneira diferente. Então o Will me convidou pra ir pra casa de vocês, e ele falou: cara, a Michele tem um potencial, só que a fala de venda dela é fraca. O pitch de venda dela é fraco. Isso eu quero falar pra vocês. Todo mundo que tá aqui, que tem medo de vender, presta atenção no que eu falei pra Michele que vai servir pra tua vida. Eu falei: Mi, existem pessoas no mercado menos qualificadas que você e vendendo mais do que você e não entregando e gerando caos na vida das pessoas? Ela falou: existe. Eu falei: então a culpa é tua porque a tua fala de venda, o teu pitch de venda é fraco. Então a partir desse momento, tem pessoas prosperando menos, tem pessoas indo para Deus menos, e tem pessoas se relacionando pior, a culpa é tua, que está usando a parábola dos talentos, está enterrando seus talentos. Então vem para a vida, você que está escutando a gente, vem para a vida, entrega teu conhecimento de forma digital e vença o hater, vença qualquer movimento que tem aí. Por quê? Porque teu propósito tem que ser maior que a tua vaidade, teu propósito tem que ser maior que o teu ego, teu propósito tem que ser maior que o teu medo de falar nas redes sociais e ser cancelado. Porque afinal, né, existe a maneira de, a partir do momento que você se posiciona, existe alguém que vai tacar uma pedra. Exato. E como foi pra ti nesse começo, nesse movimento de viver, de se posicionar? Você saiu da onde pra se tornar Michele? Eu saí de Sorocaba, né, então é o interior aqui de São Paulo, e é uma cidade que era muito fechada em relação a isso. E lá é muito status, né, mas quem você é, no que você se formou. Então eu quebrei padrões ali quando eu saí. E quando a gente fala de quebra de padrões, tá muito ligado, você falou com o pai e mãe, né. Você sabe que esses dias atrás, Jonas, teve uma quebra de padrão que eu identifiquei. O tempo todo eu fui fazer uma sessão de fotos para um posicionamento, e aí o fotógrafo falou assim: qual imagem você quer passar? Qual arquétipo? E eu falei: o governante. Por que o governante? Porque o governante vende. Ele falou: mas você não é governante, você é cuidadora. Eu falei: não sou cuidadora. Você é cuidadora? Eu falei: não sou cuidadora. Não, detalhe, depois de quanto tempo na moda, 14 anos. o cara vai arrumar uma treta dessa? O cara é maluco. Cuidadora e tal. E aí e sabe por que eu não queria? Eu sei que eu tenho esse lado do cuidador mesmo, mas sabe por que eu não queria? Porque pra mim o cuidador, ele é a minha mãe. A minha mãe é cuidadora. E na minha cabeça a minha mãe não ganha dinheiro. Então eu não queria ser cuidadora. Só que cuidar não é ser omisso. Entendeu? Você sabe o que acontece com o pastor de ovelhas quando uma ovelha se perde? Sabe o que ele faz com a ovelha? Ele quebra as 4 patas dela. E ele traz pro rebanho e ele cuida dessa ovelha. Porque ela foi uma ovelha desobediente. Então, cuidar não é ser omisso. Então, eu preciso ter as minhas mentoradas e as minhas alunas embaixo do meu poder de obediência, entendeu? Elas têm que me obedecer. E aí, isso foi uma virada de chave. E aí, eu vi que eu tava cumprindo um padrão da minha mãe, querendo só cuidar das pessoas e não dar cajadada nas pessoas. E porque você, no padrão da sua mãe, não prosperava, você tinha medo de repetir um talento que ela te deu. Exato.
E isso é muito importante porque se você for parar para analisar e você conseguir dividir pai e mãe em 50-50, o lado bom do pai e o lado bom o lado ruim do pai, você consegue modelar o lado bom. Uhum. E aí você não exclui esses talentos. E nesse É. caso você estava excluindo um talento maravilhoso de cuidadora por medo de não vincular o dinheiro. É. Mas dá para trazer esta habilidade junto com o dinheiro, dá para fazer diferente. Uhum. E eu trago esse movimento para o processo de renovação. Quando a gente está no mundo das mentorias, as pessoas falam assim: Jonas, como que faz uma renovação de mentoria? A renovação de mentoria tem a ver com a história do pastor com as ovelhas. Por quê? Porque se você não for e fizer uma renovação forte, eu garanto o ecossistema das nossas mentorias. Eu garanto, enquanto a pessoa estiver lá, a vibração que ela tá, Uhum. eu garanto o conhecimento que ela tem. Só que tem gente que faz o quê? Que seca a fonte. E o maior erro da prosperidade é você se vincular ao mentor, você viver aquela prosperidade e de repente você fala assim: que eu já aprendi o suficiente, vou para cá. E você seca uma fonte que está dando payback, que está dando retorno sobre investimento. Então, por isso que um processo de renovação de vendas, um processo de renovação de mentoria, é crucial que a empresa olhe para isso e faça de maneira forte como um processo de venda. E tem gente que não olha para isso e não olha como mais um canal de receita da empresa. Uhum. Então, hoje, depende o ciclo de mentoria ou depende das empresas, o processo de renovação ele define quase 50% do faturamento do próximo ano. Porque imagina, você foi lá e vendeu 1 milhão ou vendeu 10 milhões. Ano que vem, você tem a possibilidade de renovar isso. E aí você deixa isso a Deus dará? Ou deixa isso com uma pessoa que não tem esse poder de mostrar os benefícios, né? Uhum. Mi, sabendo de você, quais foram as 3 principais viradas de chave de dinheiro para abundância na sua vida, assim, de estado A para estado B? E eu gosto de falar sobre gamificação. Uhum. Qual que era a escassez? Aham. O que você gamificou no seu cérebro e como que você transformou esse mindset em abundante? Porque você acabou de dar uma sacada aqui. Você olhou e falou assim: eu posso ser uma cuidadora próspera. E o Uhum. maior exemplo de cuidadora próspera que eu conheço foi a Madre Teresa. Aham. A Madre Teresa adorava dinheiro, porque tanto pelas obras que ela fez. Ela não podia ver um dinheiro, ela já pegava e jogava. E a Madre Teresa tinha uma ONG rica, ela não tinha uma ONG pobre. Sim. Então, conta pra mim aí 3 marcos na sua vida de escassez Tá. para abundância. Vamos lá, acho que o primeiro foi o início de tudo, né? Eu comecei ganhando R$ 365, depois estava no banco. Meu maior salário era 3.500, pra mim estava tudo certo. 375 o quê? Reais, era recepcionista de uma escola de inglês. E aí depois fui evoluindo, vendi carro, vendi... Gente, vocês imaginar, trabalhei Vendedora de carro. vendedora de carro. Nossa, deveria ser E eu ruim, viu? sempre batia as metas, tá? Mas vendia o quê, Mi? Cara, vendia, era a época Você da falava, é Renault. bonito. Não, falava do carro, moça, não, eu era uma vendedora muito boa. Subestimei. E aí eu bati as minhas metas, depois eu fui pro banco, né, trabalhei com abertura de conta, CNPJ, e aí também bati as minhas metas. Mas meu máximo de salário era R$ 3.500, eu tava super feliz naquela época. E eu fico pensando nisso, quantas pessoas estão acomodadas no lugar que elas estão, achando que isso é o teto pra elas, né? E a gente precisa ter pessoas que nos tiram daquele lugar. Eu sempre digo isso, né? É importante. Hoje a gente tem acesso à internet, a mentores e palestras, enfim, que tiram a gente do lugar que a gente tá, do lugar que é confortável. E essa pessoa foi o William, foi meu marido. Ele falou: acho que a gente precisa empreender. E pra mim isso era muito importante, porque na minha família não teve histórico Nem seu de pai, nem ninguém sua mãe. empreender. Não, pra mim eu precisava ter uma segurança, sabe? E aí eu fico pensando, que bom que eu ouvi ele, que bom que a gente tentou, que bom que deu certo, porque com E você certeza foi eu a teria. primeira empreendedora da sua família. A gente quebrou mais um padrão, entendeu? Esses dias a gente tava com uma família nossa, e a nossa família falou: nossa, o Samuel é o primeiro, né? Meu filho é o primeiro membro da família que nasceu rico, né? E a gente falou: caramba, é verdade. Sabe? Legal. Então, assim, a gente entende de onde a gente vem, a gente honra os nossos pais, com certeza, porque eles deram o melhor que eles podiam, mas a gente não tem que aceitar a mesma situação. Então, a gente quebrou ali essa primeira, né? Então, decidimos ali começar a empreender. Então, foi muito ousado pra gente. Eu confesso que, acho que se fosse eu sozinha, talvez eu não. Acho que eu nem estaria aqui hoje, porque eu não teria tido essa sacada de começar a empreender. Então, esse foi o primeiro passo. A força do homem também ajuda. Exato. O segundo, cara, foi o meu filho, o nascimento do meu filho. Foi uma sacada, assim, bizarra de prosperidade. Quando as pessoas falavam, eu não acreditava. De prosperidade.
que quando você tiver um filho, você vai entender que vem uma herança, e é verdade. Assim, tudo que eu vivia foi muito louco, assim, porque Deus cuida na gestação da mulher, ele cuida no depois, e ele te dá uma força surreal. Eu descobri coisas sobre mim que eu nem imaginava, então foi uma sacada, assim, muito grande, assim, de prosperidade, sabe? De pegar chaves mesmo vindas do céu. E a terceira foi semente. Essa pra mim é a mais forte de todas. É aprender a semear na vida de pessoas específicas. Então, se eu tenho um casal de amigos que são muito prósperos num casamento, semeio na vida deles. Se eu tenho uma pessoa que ela tem uma autoridade espiritual, eu semeio na vida dela. E a semente sempre volta. E o que é semear na vida de alguém? Cara, semear, as pessoas confundem com ser generoso, por exemplo. Ser generoso, a gente precisa ser. É ajudar quem precisa, né? É igual os seus projetos que você tem na África. Isso é surreal. Mas a semente, ela precisa ser específica e intencional. Então, é o que eu te falei. Por exemplo, eu chamei os meus pastores esses dias e falei, eu quero dar um jantar pra vocês, porque eu quero semear na vida de vocês uma viagem. Porque eu semeio. E aí eu falo, eu estou semeando porque vocês são um casal próspero e um casal que se respeita. E eu quero isso pro meu casamento. Então, eu semeio na vida deles. Pode ser valor, pode ser uma viagem, né? Enfim. E aí, pra uma amiga também, que ela é uma autoridade espiritual, eu semeei um valor na vida dela e falei, é pela sua autoridade espiritual. E aí, depois de um tempo, Deus trouxe pra mim uma autoridade espiritual. E esse semear, por exemplo, na amiga você fez uma doação. Aham. No casal você fez um jantar. Isso. Dá mais exemplo de semear. Cara, Gente, eu adorei. Já criei a gamificação, isso já é tô muito imaginando legal. aqui. Sim, peguem isso, gente, isso é uma tarefa. Pega uma pessoa que você admira muito e que tem resultado. Pode ser na tua área, né? Até uma pessoa que você às vezes considera um concorrente, chama essa pessoa pra jantar e semeia na vida dela. Você tem que semear em quem não precisa. Essa é a sacada. Bizarro essa. Quanto menos a pessoa precisar. Imagina, ó, se eu semeio na vida do Jonas, um Rolex. Não que você não precise, né? É sempre bom um Rolex. Mas se eu semeio na vida do Jonas um Rolex, eu tô abrindo um portal espiritual que eu ativo e falo assim, Deus, eu quero o que o Jonas tem. Entendeu? Eu quero a unção que o Jonas tem, eu quero sobre a minha vida. Então eu semeio isso pra você. Nossa, que forte isso. É. Meu, travei. É Travei bizarro. geral. Você Explodiu lembra que minha eu te cabeça. dei um presente, né? Quando você foi palestrar? Ele foi intencional. Ele significa um novo caminhar na vida. Então, quando vocês forem dar presentes para as pessoas, como é que era antigamente na Bíblia? Todo mundo recebia reis e rainhas com presentes. Hoje passou isso, entendeu? Passa batido. A gente precisa semear na vida das pessoas que são prósperas, porque a gente atrai a prosperidade para nossa vida. Isso é muito forte, porque quanto mais você anda com gente próspera, mais tu vê que ele não é escasso. Uhum. E eu gosto de trazer o conceito dos espelhos. Quando a gente olha para uma pessoa próspera e aquilo não nos inspira, é porque nosso espelho está quebrado. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, na questão do relacionamento. Primeiro sempre o homem. Acontece muito com o homem. Primeiro o homem sempre busca, muitos homens buscam uma mulher submissa, né? A mulher tem que estar submissa. Eu não falo sobre a mesma missão, mas eu falo mesmo assim aquela mulher que não tem a permissão para fazer nada. Nesse processo, tem muito homem que tem a crença de que ele só vai dar certo desta maneira porque a mãe dele era uma mulher do lar e ele busca outra do lar. Mas simplesmente porque o espelho está quebrado. Simplesmente porque ele não tem uma boa referência, que é exatamente o que você falou, não tem uma boa referência de um relacionamento onde o marido e a mulher empreendem. Então é só trocar o espelho, encontre um espelho novo. Então encontre um espelho no relacionamento, encontre um espelho na empresa. Hoje, eu trabalhei numa empresa onde era praticamente quase proibido sorrir em ambientes de trabalho. Hoje, eu encontrei várias empresas que são extremamente alegres, felizes e prósperas. É por isso que eu trago para essa irreverência da nossa empresa. Uhum. Então, tem muito a ver com qual espelho que a gente está modelando. E isso que você trouxe eu achei genial. E é sobre isso, sobre modelar as pessoas mesmo, sobre honrar, sabe? E, por exemplo, aí a gente para pensar quando você admira alguém. Poxa, eu admiro aquela pessoa, eu queria estar próxima a ela. Quantas pessoas admiram o Jonas, por exemplo? Eu queria sentar num café com o Jonas. Cara, mas aí você quer oferecer o quê? Só um café pra ele? Tá entendendo? Tipo, cara, se ele eu tem quero sentar resultados... no café dele.
Exato, tipo, não, se eu quero ser uma pessoa convidada pra um podcast como esse, tá? Então, tipo, chame o Jonas pra algo e semeie na vida dele, porque aí você tá demonstrando isso. Isso não é interesse, é intencionalidade, entendeu? E eu gosto de falar intencionabilidade, intenção mais habilidade. Então vamos desafiar todo mundo que está assistindo esse podcast a partir de hoje. Escolha um presente. Escolha a maneira de semear na vida de alguém que é extremamente abundante. Uhum. E deposite na vida dessa pessoa. Porque muitas vezes você só quer receber. E às vezes, quando você dá um presente, você semeia, você chama a atenção dessa pessoa. Muito. E a partir daquele momento, você começa a ocupar um espaço mental na vida daquela pessoa. E aí é a consequência, né? E isso eu aprendi indo pra Israel, né? O meu pastor falou isso. Eu tava muito em dúvida isso sobre semente, eu não entendia. E aí ele falou assim, Michele, Deus deu uma ordenança pra terra. Quando você semeia, não tem como não voltar. Porque a semente, ela sempre vai frutificar. Então, vai voltar uma hora ou outra, entendeu? E aí, não pode ser também uma barganha, tá? Esse é o ponto também. Tipo, Tem que semear e liberar. Isso. Vou para... Não. Tô semeando com essa intencionalidade, mas Eu volta. fico louco com isso. Tem gente que chega e fala assim, Aham. não, eu vou te ajudar aqui. Aí Aham. depois fica, não, eu te ajudei. Não, eu te ajudei. Joana, você quer tal coisa? Não, eu quero. Eu vou te dar tal coisa. Mas já na mesma hora que é de mim e na mesma pressão. Sim. Então existe. Uma coisa que eu aprendi nos Estados Unidos sobre receber. Lá nos Estados Unidos é assim, se eles chegam pra ti e falam assim, olha, você aceita um copo d'água? Aí você fala, não, obrigado. Acabou. Tu vai morrer de sede. No Brasil tu aceita um biscoitinho? Não, obrigado. Não, é só um biscoitinho. Não, come só um biscoitinho. Eu morei 1 ano e meio lá. Rapaz do céu, passei um sofrimento desse negócio. E hoje no Brasil, depois que eu voltei pro Brasil, eu mudei isso. Então se uma pessoa chega pra mim e fala assim, Jonas, você quer tal coisa? Eu falo, eu quero. Jonas, você quer? Gente, trabalha isso. Aceita de primeira. Não recuse de primeira. E outra coisa, a sua capacidade de receber elogio junto com a sua capacidade de receber amor é equivalente à sua capacidade de permanecer com o dinheiro. Esse final de semana eu tava com um amigo meu, eu falei, cara, casaco massa dele, parece caro, né, mas é da Zara. Falei, cara, eu só elogiei teu casaco, eu não falei que é caro, eu não falei que é da Zara, eu não falei que é do não sei o que, eu falei, recebe, meu irmão. Presente, tem muita gente que não recebe presente. Tipo, não precisa. Ou tem medo de receber o presente porque vem uma barganha depois. E aí vem um presente, na verdade, você tá recebendo um presente, não é daquela pessoa, eu sempre recebo como se fosse Deus me presenteando, entendeu? Então, você libera isso também. Recebo. Mi, vamos trazendo sua trajetória. Conta pra mim aí, quem foram hoje a Michele tem quase 1 milhão de seguidores, é extremamente bem posicionada no digital, extremamente famosa. A Larissa tá aqui só porque a Michele veio, porque a Larissa nunca tá aqui em podcast. Não, eu cheguei aqui, qual foi a primeira coisa? Pensei que seu filho vinha. Não é mais sobre a Michele, né? Mas conta pra mim, quem foram os 3 famosos que você conheceu assim no começo? Conta um bastidor sobre isso, que você conheceu e você falou assim, Cara, eu tô dando certo na vida. olha, teve algumas pessoas que, assim, me marcaram, mas teve uma específica que foi muito doido, assim. Porque, assim, eu admirava muito essa pessoa, muito. E aí, a gente tava num evento juntas, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, ela tá aqui. É a Carol Cantelli, hoje ela é minha amiga. Mas, assim, eu ficava, meu Deus, ela tá aqui no evento. Tá falando com a voz dela, como Meu Deus, olha o seu Maninho. E eu, tipo, gente, a Carol Cantelli. E eu, assim, me tremendo, né? Eu falei, será que eu vou falar com ela? Será que eu não vou? E tal, e tal. E aí, era num evento de parte de desbloqueios, enfim. E eu vi essa pessoa tão vulnerável nesse dia. Eu vi ela totalmente vulnerável, assim. Sem nenhuma armadura. Ela tava sendo ela tava no meio de uma dinâmica, chorando. E ali, nesse momento, Deus me falou: ela tem os mesmos problemas que você. Ela tem as mesmas coisas que você. E aí isso foi uma sacada, porque eu parei daí de ter uma admiração pelas pessoas, mas sim o respeito, entendeu? Eu respeito o que ela carrega, respeito o que você carrega, mas não mais um fanatismo. Eu acho que tem muita gente que vive nisso, né? Nesse fanatismo. E coloca, às vezes, até gente, eu acho que você já recebeu isso, né? Às vezes alguém chega perto de mim e fala, ai, menina, eu tô me tremendo. Eu falo, mulher, eu sou igual você, sabe? Assim, então, pra gente que recebe isso também, isso é uma sacada também, assim. Se você lida com a gente com muito fanatismo, dificilmente você vai ser minha amiga. Lógico. Não tem como, entendeu? Não tem como. Não gosto de pessoas fanáticas, assim, nem pra trabalhar. Isso eu coloquei na minha cabeça, eu não contrato fã. Foi uma das minhas piores experiências da vida, contratar fã. Por causa da idolatria.
E tem muita gente que só contrata fã. Uhum. Só que é mais fácil, quando você contrata um fã, é mais fácil de manipular. Sim. E as pessoas utilizam essa Uhum. habilidade nas empresas Hum. para pagar menos, para reter mais e para exigir mais. Só que daí não tem um colaborador, tem um fã. Exato. E o grande problema de quando você contrata um fã nesse processo é se caso ele trate você como um ídolo ou pior, ele trate você como um pai. Porque filho, quando sai da empresa, ele exige a herança. E é por isso que as Forte. pessoas geralmente processam uma empresa, porque elas querem parte da empresa que não foi entregue. Então, como ele se sente parte da família empresarial, então por isso que você nunca pode chamar, vocês são a minha família. Porque Uhum. se eles são a família, quando eles vão embora, eles têm direito a herança. E a grande maioria dos vínculos trabalhistas, eles fazem parte do processo de demissão, processo de rompimento dramático, que a pessoa não se sentiu condizente com aquilo que ela estava entregando. Então, a gente já mapeou isso várias vezes, várias empresas que a gente trabalhou, e isso sistemicamente falando também. Então fica a Caramba. dica. Pra mim, Jamais trate nossa, alguém da sua família, da sua empresa como filho. caramba, isso aqui já valeu pra mim o podcast inteiro. Sempre que eu tô com o Jonas, eu pego algumas sacadas. E uma sacada que você já me deu, que mudou muito, você falou uma vez pra mim, assim, contrate jogadores caros, eles mudam o jogo. E realmente, às vezes a gente fica nessa escassez também, sabe? Eu contrato um funcionário que eu tô pagando ali um mínimo pra ele, tô exigindo horrores e quero ter um resultado, sabe, assim, surreal. Então tem um momento que você precisa de pessoas boas, sim, de heads, de pessoas que te ajudam a chegar mais próximo ali do seu resultado, de onde você coloca. E é isso, sabe? Não negociar com isso, não ficar com escassez, porque tem gente com escassez até com funcionário. E se você, isso aqui é muito interessante. Existem dois modelos de empresa. Hum. Existe o modelo de empresa escola, que é aquela pessoa que contrata somente estagiário e analista júnior, forma essa pessoa, não reconhece essa pessoa, ou seja, a sua empresa serviu de escola. E a outra pessoa fala assim: nossa, se veio da escola da Michelle, eu vou contratar, porque é boa. E a Michelle paga mal, então já vem pronto. E tem a pessoa que decide que é uma empresa de alta performance. O que é uma empresa de alta performance? Você tem os heads, os gerentes de alta performance, e você pluga pessoas abaixo e cria um plano de carreira para essas pessoas. E aí há a retenção. Então você tem que decidir no digital se você vai ser uma empresa, ou no mundo físico também, é claro, se você vai ser uma empresa escola ou você vai ser uma empresa de alta performance. Por quê? Eu sempre falo na nossa empresa, eu falo que o nosso time tem duas opções. Ou eles vão sair da nossa empresa para montar a própria empresa, e eu vou incentivar eles, porque eu quero ser o treinador deles, ou eles vão ser meu sócio. Muito bom. Porque eu não quero perder eles para o mercado por falta de reconhecimento, falta de oportunidade ou falta de estudo ou oportunidade de crescer. Então, por isso que a gente coloca muita pressão, coloca muita curva de aprendizagem e sempre assim, retenção é pura aprendizagem, crescimento e visão de futuro, atrelado a resultado financeiro. Sim. E no digital o que mais acontece é essa oscilação. A oscilação acontece porque você trata as pessoas como membro de um processo digital e não como membro de uma empresa. A partir do momento que tu organiza aí, graças a Deus eu venho da indústria farmacêutica e tenho isso muito bem organizado. Faltou 2 pessoas, Michele. É mesmo. Falei tanto, né? Cara, putz, agora eu tô assim, eu fico tentando lembrar de pessoas famosas, mas assim, é que eu conheci tantas pessoas. Teve uma pessoa em específico que marcou muito minha carreira, que é a Tássia Naves, né? Ela é uma referência na moda, assim. Quem é da moda, tipo, lá da O época de mais perdido. blog. Quem que é essa? Acho que você não vai saber, mas enfim. Era do feminino. A Tássia Naves, ela é da moda. Ela foi a primeira, assim, pessoa que criou um blog de moda. Então, depois dela, todo mundo veio atrás e todo mundo foi precursora da Tássia Naves. E eu me inspirava muito na Tássia. Quando eu vi que ela começou a me seguir, tipo, eu surtei. Tem isso, né? No começo. E aí teve uma vez que eu, com a minha marca de roupa, né? Falei pra ela, você pode me mandar seu endereço? Queria enviar umas peças. Jamais imaginei que ela iria usar algo meu. Cara, ela postou. Ela me marcou nos stories. Pensa, uma menção dela nos stories deve ser uns 30 mil reais. E eu vendi, assim, muito com essa menção dela.
sabe? Então, isso foi pra mim um marco também, porque é uma pessoa que eu admirava muito, admiro até hoje ali, gosto, respeito do trabalho dela, e que eu vejo que não se perdeu de dentro dos valores, não se perdeu dentro da visão da área da moda. A gente, como empresário, como profissional, dentro do digital, a linha é muito tênue, né? A gente tem que ter muito cuidado. Eu falo que assim, Deus me chamou pra essa área da moda. E às vezes ou outra, eu dou uma danada com Deus e eu tô falando de um outro assunto. E aí Deus volta e me fala, ei, eu te chamei pra área da moda. Você já chegou a sair da moda. Já cheguei. O que você Tipo, pensou em montar? não saí mesmo, assim. É que eu amo o desenvolvimento pessoal, né? Amo, sou apaixonada. Eu adoro transformar Isso a vida. acontece muito, gente. Isso acontece muito. Tipo, eu falei até de graça sobre isso, então eu vou começar a falar sobre isso e as vendas vão caindo, vão caindo. Aham. Porque aí eu entendi, tipo, de novo, as mulheres que chegam até mim são mulheres que querem dar certo na moda. Só que depois que elas entram é como um funil. Eu tenho que falar da moda e que a moda dá dinheiro e tudo mais. Aí depois ela entrou no processo, aí no meu processo, todos os meus cursos e mentorias, tem a parte espiritual, tem a parte de desenvolvimento pessoal, quebra de padrão, sabe? Tem tudo ali, a parte sistêmica. Então eu não posso virar essa pessoa, eu não Sim. sou essa E do expert. lado de fora ela não tá preparada a escutar. Exato. Isso é muito importante. Você que tem uma mensagem muito boa. E tem gente que é tão apaixonado pela mensagem que esquece de ser um pouco marqueteiro e se tornar atrativo para a pessoa comprar. Uhum. E isso acontece muito. Só que não tem estômago. Tem que ter estômago. Tem que ter estômago para fazer live e passar assunto mais leve. Tem que ter estômago para fazer stories. Eu lembro que o Paulo Pemon falou uma vez: como que eu, da psicologia, da constelação, vou falar um ensinamento da psicologia em 15 segundos? Hoje tá lá ele fazendo react. É. Por causa que é o processo. É a maneira que as pessoas querem consumir. Então é a terceira pessoa que eu quero perguntar pra ti é o seguinte: uma pessoa que você julgou e depois se surpreendeu. Caramba, que eu julguei e depois me entendi. Olha, eu já uma pessoa que eu respeitava, daí depois eu não concordei muito, mas depois eu entendi a mensagem da pessoa. Acho que é o Pablo Marçal, acho que muita gente já julgou ele. Eu conheço ele, conheço a Carol, são amigos, assim, mas já teve momentos de eu falar, sabe, não concordar muito ali, tipo, me decepcionar de certa forma, mas depois eu falei, cara, é a mensagem que ele carrega dessa forma, A visão entendeu? que ele tem de mundo. É a visão de mundo, entendeu? Então, assim, eu sei que tem muita gente que gosta e que não gosta, enfim, mas é uma pessoa que um dia aí me surpreendeu ao contrário, porque em um dia que tava tendo um evento, ele desceu, assim, um monte de segurança, e ele desceu do carro e veio cumprimentar eu e o Will, falou, caramba, vocês aqui, que bom ver vocês aí. Eu falei, caramba, né, o Pablo tá assim. Enfim, é uma pessoa que acho que foi ao contrário, assim. Já passei idas e vindas com ele, mas eu respeito muito a história dele. Muito legal. Pra mim, eu acho que os grandes momentos foi o dia que eu aluguei estádio de futebol, né? Aham. Que tava o Zezé lá. E eu tava prestes a alugar o estádio e o Zezé passando por mim. Eu não podia tirar foto, não podia fazer nada porque eu tinha que mostrar que eu era grande. Aham. E não podia fazer de tiete. Sim. E o Zezé foi muito legal. E a Tati de André, o dia que a Tati foi lá em casa a primeira vez, eu falei, caraca, a Tati tá aqui em casa. E hoje a Tati vai estar aqui no podcast conosco. Então é muito sutil, gente. É. Isso que eu quero falar pra vocês. É muito sutil e tem uma jornada, né? Uhum. Tem uma jornada de acesso pra tu se tornar grande. E quando que tu começou a entender que tu era grande? E como que tu luta pra se ver grande? Porque às vezes tem esse boicote, né? Tem essa Uhum. escassez do tipo, será que eu sou grande? Aham. O outro é maior que eu, a grama do outro é mais verde. Como que funciona teu jogo mental? Cara, tem muito disso. Você falando sobre isso, sobre pessoas influentes, também lembrei de uma vez, né, que eu fiz um evento em Alphaville e a Malu Perini foi palestrar, e aí do nada o Bruno Perini tava lá e eu falei, nossa, se o Bruno subisse no palco ia ser muito legal, né? E ela chamou e ele topou. E eu falei, meu Deus, ele aqui. E várias vezes já aconteceu isso, tá? De eu estar perto de pessoas assim e não me sentir grande, me sentir assim, menor do que essas pessoas. E aí tava muito ligado a um trauma que eu passei de adolescência. Depois que eu lembrei disso, eu ressignifiquei. Eu falei, eu não aceito mais isso. Foi justamente quando eu tava num ambiente que tinham pessoas mais velhas que eu. E aí eu fui tentar conversar sobre um assunto e elas falaram, sai daqui, ninguém quer te ouvir. Isso ficou no meu inconsciente, porque daí uma vez eu tava fazendo um exercício e eu lembrei disso. E aí Deus me trouxe essa clareza de que, tipo, é por isso que eu tava me colocando por baixo, entendeu? Então eu já não me coloco mais. Eu falo, pô, eu tô aqui. Se eu estou aqui, é porque Deus me escolheu pra estar nesse lugar. Então, independente da mesa que você tiver, a mesa, eu acho que a gente tá numa mesa aqui, né? Então Qual é tem o que recado escolher. que você dá pra quem tem essa crença?
Cara, o Jonas falou mais uma coisa que o Jonas falou, frases de Jonas, que é assim, se um dia alguém tá fazendo, né, tem a sua mesa, enfim, você não foi convidado para estar nessa mesa, crie você a sua mesa e convide as pessoas. Então, eu acho que é sobre você olhar o potencial que você tem, parar com esse vitimismo, acho que as pessoas estão muito hoje nisso, sabe? É como se isso fosse uma muleta delas. Então, chega, assim, já deu, sabe? Até agora você trouxe isso como seu bichinho de estimação, deixa pra lá. Isso é mais sobre ego do que sobre você, entendeu? De novo a gente fala sobre ego. Então toda vez que você se coloca pra baixo, você vai diminuindo a mensagem do que Deus te colocou. Tem uma passagem que Deus fala pra Josué, ser forte e corajoso. Depois ele fala de novo, ser forte e corajoso. E depois de novo, ser forte e corajoso. Então, não sou eu que tô falando, nem o Jonas, é Deus que tá falando com você. Toda vez que você não é forte e corajoso, você elimina o que Deus tá falando sobre você. E aí como é que você quer falar, não, Deus é meu pai, eu sou filho. Não, você não é filho, pô. Se você não tomar o seu lugar de filho, você não é filho. Enquanto você fica com mimimi e vitimismo, você não tomou o seu lugar, entendeu? Nossa! Enquanto você ficar de vitimismo e mimimi, você não tomou seu lugar de É. filho. Tem gente que fala que é filho de Deus, mas não acessa o lugar de filho. E o que você acha quem não acessa o lugar da abundância perante ele? Jonas, imagine o seguinte, eu chego na tua casa agora e a sua geladeira tá cheia de coisa. Cheia de alimento. Eu posso abrir lá e pegar o que eu quiser. Só que tem gente que vai e só pega um queijo, só pega um leite, só pega uma água. Eu acredito que é isso que Deus tem pra nossa vida. A gente tem como acessar a geladeira inteira, mas tem gente que tá pegando menos, entendeu? Então a geladeira, ela tá lá pra todo mundo. Por que o Jonas pega mais? Por que eu posso pegar mais? E por que a pessoa que nos assiste não consegue pegar? Então, qual que é a dica que você dá pra galera que tá assistindo? Cara, abre a geladeira e pega tudo que tem, porque já tá acessado, entendeu? Quando as pessoas vêm e dizem pra você assim, Deus te abençoe. Sabia que não é certo Deus te abençoe? Lá, quando a gente lê a palavra, já diz, já te abençoou com todas as sortes de bênção. Então, quando você, de novo, não acessa o lugar de filho, você ainda espera que Deus te abençoe, mas ele já abençoou. Então receba, meus queridos, receba, acesse a prosperidade, acesse a abundância. Mi, 3 momentos aqui, vamos trazer um momento. Quais foram os marcos financeiros na sua vida e como que você fez para sair de uma bolha, por exemplo, de 100 mil para uma bolha de 1 milhão? Como você saiu para uma bolha entendeu? E eu sei que você, graças ao Will, né? Graças ao Will, que o Will transforma todo o dinheiro em bens, em capitais, e tem vários imóveis. Como que foi para você ir vencendo essa crença e mantendo a ambição? Porque tem gente que pensa que ambição é ganância, que a vontade de crescer é ser ganancioso. Como que você fez para manter esse movimento e sempre vigiando a espiritualidade? Eu acho que é cuidar das finanças, assim, com inteligência emocional e financeira, né? Desde que a gente começou a ganhar muito dinheiro, a gente sempre teve pé no chão. Então, eu poderia hoje ter um carro igual ao do Jonas, entendeu? Eu poderia estar andando de Porsche. Mas, assim, não é o meu foco hoje, entendeu? A gente tem Nem muito cabe! Não dá. O filho nem dá, entendeu? Não cabe as malas, né? Mas, enfim, uma coisa que o William me ensinou muito é assim, faça boletos. Entendeu? Olha que legal. Peraí, gente. Peraí. Deixa eu até chamar o Will aqui pra trazer esse feedback. Ó, gamificação do cérebro. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como transformar o jogo do dinheiro em um game. O que é gamificar? É você transformar todas as suas crenças em uma possibilidade. E é isso que a gente vai falar agora. Como que foi o jogo do dinheiro da Michele Fernandes e do Will, que é seu excelentíssimo, e como que eles fizeram para acessar? Então, Mi, como que vocês fizeram para gamificar o cérebro e vencendo as crenças? Que na realidade você saiu de uma família humilde e se tornou a primeira rica da família. Sim. Então, o primeiro passo é esse, assim, como eu falei pra vocês ali no início, ter essa big picture. Então, assim, eu e o William, a gente tem muito claro onde a gente quer chegar. E eu ainda acho que é pouco, né? Porque, assim, nem olhos viram, nem ouvidos viram o que Deus tem preparado pra gente. Então, mas eu imagino a casa que eu quero pisar, eu imagino grandes coisas. E aí, dentro disso, a gente teve essa inteligência do que... Isso ecoou na minha cabeça. O William sempre falava, vamos fazer mais um boleto. Vamos fazer mais um boleto. A gente não sabia como ia pagar. Os nossos primeiros investimentos, que foram estúdios, né? A gente investe no mercado imobiliário, a gente não sabia como ia pagar. A gente comprava um estúdio, tinha que dar uma entrada, depois de um ano tinha que dar a chave.
E a gente, de fato, não sabia se ia ter esse dinheiro. Mas a gente foi fazendo, entendeu? Então, é ter esses boletos, assim, com inteligência, óbvio, né, financeira. Só que quando você faz isso, você automaticamente faz o seu cérebro trabalhar mais. Porque se você não tem isso pra você, tipo assim, cara, eu comprei um estúdio, eu preciso pagar, você vai torrar o dinheiro. E é muito fácil a gente torrar, entendeu? Então é mais fácil você criar isso, esse boleto seu e ir pagando, porque aí você consegue fazer o seu cérebro pensar, pô, o que eu tô fazendo não tá suficiente, eu vou ter que trabalhar muito mais. E aí você cria novos negócios, usa a tua criatividade e consegue, né, prosperar mais nessa área, sabe? E eu acredito que é uma maneira de manter o foco. É. Porque o que acontece? Chega final de semana, se você tem um boleto para pagar, às vezes esse boleto vai ocupar o pensamento do seu final de semana. Se você não tem um boleto para pagar, o que vai ocupar esse final de semana? É o cinema, é o lazer. E nada contra não focar e não ter lazer. Só que tem gente que esbanja esse lazer e não prioriza os investimentos e acaba não acessando. E eu gosto de falar montinho, montinho, montão. Se você quer comprar a casa pé na areia, é pé na areia, não é na rua de trás. Então, para de ficar trocando de cortina, para de ficar trocando de sofá, se o seu sonho é trocar de casa. E isso é muito importante. E eu acredito que tem duas maneiras da gente conseguir gamificar isso. Uma é, quem gamifica isso por gostar de ver mais dinheiro na conta, e a outra é essa maneira que você falou, de gerar boleto e correr atrás, porque isso hiperfoca. E não negociar com a visão que você teve. Esse é o ponto principal. Todo dia pela manhã você tem que acordar e não negociar com o que você quer, com o seu futuro. Porque o problema não é o que você vai, não, eu deixei de fazer isso, eu deixei de conquistar, não. O problema é que uma hora o seu futuro, ele vem te cobrar, entendeu? Ele chega e vai te cobrar do que você não realizou. Então, a gente nunca negociou com isso, sabe? Pô, tem dia que eu acordo, eu não tô muito animada pra fazer story. Eu não tô, mas, cara, criança quer fazer o que quer fazer. A gente, como adulto, tem que fazer o que precisa ser feito, entendeu? É bom ter um boleto pra motivar, né? É bom ter, tem que ter, entendeu? Porque aí a água bate na bunda, entendeu? E aí você tem que fazer. É por isso que muitas pessoas preferem, às vezes, não acessar, porque elas preferem recusar baseado na energia. Então tem gente que acorda e fala assim, hoje minha energia não tá boa, não vou gravar. Meu irmão, a energia não tá boa, mas tem que fazer. Sorri, vai lá e faz. Quantas vezes você fez? Cara, várias vezes. Várias. E eu falo assim, se a gente for parar pra pensar no nosso interior, eu sei que você já fez várias viagens, né? Que você pega uma barraca, você vai pro interior, você vai pra qualquer lugar. Às vezes você não para e pensa assim, cara, minha vida seria tão mais fácil se eu vivesse assim, né? Uma casinha no interiorzinho, um carrinho, pra que eu tô mexendo com isso? Só que aí é muito maior. O propósito, ele nunca é sobre você, né? Ele é maior. E eu já tombei uma vez. Uma vez que eu peguei e pensei nisso, eu comprei uma caminhoneta, comprei uma barraca, passei 3 meses viajando nesse processo. E na metade do caminho eu tombei. Eu fiquei... foi gostoso e depois eu fiquei mais desanimado por estar escondendo meus talentos. E quando eu comecei a ver o resultado nos meus mentorados, ver as pessoas, literalmente no começo, elas mudam a qualidade da carne no prato. Tem gente que no começo faz renda extra. Tem gente que consegue trocar o aluguel da casa. Tem gente que consegue trocar de carro. Aí daí começa a expansão de milhões, né? Só que no começo é no micro. Então é trocar a criança de escola. É melhorar a viagem do final do ano. Então, eu coloquei uma crença dentro de mim possibilitadora, que é, eu não dou conta de viver tudo isso sozinho. Eu tenho que explicar para as outras pessoas como é bom acessar isso. E eu acho que é por isso que eu começo a pagar o preço. Claro que agora, que nem eu comprei uma casa em Florianópolis. Pô, não dá vontade de ficar muito mais tempo lá do que aqui? Dá. Só que qual que é o impacto social que você vai gerar? É sobre mim? Ou é sobre o servir? E tem muita gente que anda 20, 30 anos nessa mordomia. E eu juro pra vocês, na minha visão, você vai ser cobrado por isso. Vai. Eu acho que as pessoas, elas esquecem disso, né? Porque, por exemplo, quando as pessoas dizem assim, você vai herdar o reino dos céus e a gente vai viver lá. Mas você sabia que até lá a gente vai ter uma hierarquia. Vão ter os que são salvos e os que governam. Então não dá. E assim, o governar é de acordo com o que você fez aqui na Terra, entendeu? Então sim, a gente nós vamos ser cobrados por isso, entendeu? Deus te chamou pra algo e você não tá cumprindo isso.
Aí você tá deixando de novo o ego falar mais alto. Você tava falando sobre essa questão de fazer as coisas, às vezes, né? Pensar, vou fazer sozinho e tal. Tem um filme que eu gosto muito. Você já assistiu Into the Wild? Na Natureza Na Natureza Selvagem? Meu Selvagem, Deus, Ed Vedder. Eu fui pro é muito bom. ônibus no Alasca. Gente, esse filme todo mundo deveria O assistir. ônibus fica em Fairbanks, É. gente. Eu saí, na época que eu trabalhava na indústria farmacêutica, eu fui lá. Caramba. Peguei menos 25 graus negativos. Não, e é Vi surreal. a aurora boreal. Caraca. A história é muito boa, porque fala muito sobre isso, né? Tipo assim, o cara que não tava aceitando, né, da família que ele veio, que era o contrário. Lá a família tinha dinheiro e ele era todo good vibes e decidiu sair pro mundo sozinho e viver a aventura. E ele viveu uma aventura muito gostosa, só que no final das contas, o que ele para e pensa? A felicidade só é real quando é compartilhada. Então não dá pra fazer sozinho, não dá pra você querer a sua vidinha, o seu cantinho, você tem que fazer pelas pessoas, entendeu? E Compartilhando um comentário aleatório desse filme, o ônibus foi tirado de lá, você não acredita? acredito. Aham, porque o povo ia até o ônibus e se acidentava. Aí eles tiraram e colocaram na cidade. Tá, vocês querem ver o ônibus vai estar aqui na cidade agora. Caramba. Mas Super anota aí, É. dica de filme, Into the Wild. Na Natureza Selvagem, trilha sonora específica do Ed Vedder. Maravilhoso. Sensacional, uma reflexão bizarra. Mi, se você estivesse começando hoje, você começaria como? Cara, eu começaria. Primeiro, acho que 3 pontos, acho que fazem as pessoas saírem de um lugar que. Ou iniciar onde elas estão começando. Número 1, ambiência. Então, se eu estou num lugar que eu preciso mudar, que eu preciso conhecer lugares novos, pessoas novas, eu sairia de onde eu tô. Eu me distanciaria das pessoas, sim. Eu mudaria as mesas que eu me sento. Então, ambiência. O network, aumentaria meu network, entendeu? Estaria em outros lugares, onde são eventos, sabe? Tudo que, não posso começar a investir. Cara, tem tanta coisa gratuita hoje que a pessoa pode começar. Exato. Enfim, e depois disso iria entrando em mentoria atrás de mentoria, tá? Porque mentoria mudou a minha vida. E aí, depois, ambiência, network e eu acho que conhecimento mesmo, sabe? Não parar de adquirir conhecimento. E eu ia fazendo network com essas pessoas que eu conhecia através dessas ambiências, nesses lugares, eu ia criando novas coisas. Eu dou 10 mil reais, o que você faz hoje? Do zero. Zero, tá. Eu iria pra um evento, eu descobrisse, e eu conversaria com no mínimo 10 pessoas, e dessas 10 pessoas, eu ia chamar essas pessoas pra gente buscar o que fazer com esses 10 mil reais. Tipo, pô, vamos criar um produto? Esses 10 mil, vamos investir num tráfego? Ou vamos criar um movimento aqui, sabe, entre nós? Existem tantas pessoas boas que elas não se conectam, não entendem o poder da conexão, sabe? Eu acho que a primeira coisa, eu ia buscar pessoas, pegar a habilidade delas e criar um infoproduto, ou eu seria até uma estrategista delas. 3 erros que tu cometeu na tua vida empresarial que tu não aconselha ninguém a fazer. 3 erros. Lidar com imaturidade. Acho que, como empresários, a gente tem que ter uma maturidade, tanto espiritual como profissional. Primeira coisa, não deixar o emocional entrar dentro da área profissional. Porque, cara, às vezes a gente vai isso já aconteceu várias vezes comigo, tá? Eu me estresso com algo do meu time, sei lá. Aí sabe o que eu fazia? Eu saía do grupo. Isso são coisas muito pequenas, entendeu? Que lidam direto com o ego. Do céu, tu saiu do grupo que era teu, da tua empresa. Fui. É passado, né? Mais ou menos. Às vezes dá uma louca, eu saio. Não, brincadeira. Eu já me Mas o Will fica. O Will sai às vezes. O Will saiu do grupo. Bravo. Não, mas eu acho que um dos maiores Mas é uma maneira de silenciar, né? cara. O nosso emocional, ele acaba com qualquer coisa, né? Relacionamento, empresa, qualquer coisa pode ser destruída pelo nosso emocional, sabe? Então, acho que esse é um dos erros. Vender algo sem eu conhecer meu público, não faria de novo, porque já aconteceu de eu vender um produto específico e eu não atingi aquele público, então meu estoque ficou parado na época, então não faria mais nada que não fosse o meu público pedindo, entendeu? Primeiro escuta o público, depois vende. Exato. Esse é o ponto número 1. E o que eu não faria também? Não me paralisaria, assim, eu não paralisei a minha vida durante todo esse processo, né? Mesmo ouvindo críticas pesadas. Mas eu acho que por muito tempo eu parei e dei bola para coisas que eram pequenas. Eu não faria de novo, sabe? Assim, por exemplo, uma coisa que as pessoas lutam muito. Eu não vou falar sobre o que eu conheço porque vão me copiar. Não. Cara, tem gente que fica paralisado em cópia, entendeu? Pô, não vou compartilhar porque vão me copiar. Que bom que te copiam. Porque se Isso não copiam, acontece. aí que é o problema.
Isso acontece muito quem vem do ramo acadêmico. Eles não conseguem lidar com facilidade sobre a cópia. Então, quando ele é copiado, ele se paralisa, ele fala, não vou compartilhar mais porque eu tô sendo copiado. Então, quem no ramo da odontologia, o médico, essas coisas, ai, tá me copiando e não tá referenciando. Meu irmão, seja bem-vindo à internet, vai pra cima. Tem mais pessoas que se beneficiam com isso. 3 Exato. acertos que você fez, paf, puf, puf. E que você 3 fala assim, acertos. cara, eu mitei, assim, ó. Tá, 3 acertos. Primeiro é entender que quando você tem. Acho que esse ano, pra mim, assim, foi um ano que eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido. Então, foi o número 1, esse alinhamento com Deus. O problema da gente, a gente quer o tempo todo assim, eu gostaria de que acontecesse isso na minha vida. O meu sonho é isso. Só que a gente não alinha com qual é a vontade de Deus. E esse ano eu vivi isso. Tudo que eu faço, assim, até acordar, até vir no podcast, eu falo, Deus, o que o Senhor quer com isso? Não Pra quem eu vou falar? Entendeu? Então eu tô sendo faz a muito pergunta pra vir espiritualizada. pra eu receber o que Deus quer de mim nesse dia. Porque, tipo, o dia não é meu, entendeu? Eu preciso pegar o que Deus quer através da minha mensagem. Então, esse pra mim, assim, foi disparado a melhor coisa que eu aprendi na minha vida nesse ano. Segunda coisa, entender que pessoas fazem parte do seu ecossistema o tempo todo e que você precisa valorizar as pessoas que estão perto de você, entendeu? Seja seu marido, seja seu filho, seja sua família, seja seu time. Eu passei a tentar ser menos egoísta. Esse é um defeito meu, ainda, tá? Eu tô tentando. Eu faço muitas coisas às vezes pra mim, e às vezes eu paro, opa, peraí, deixa eu sentar e ouvir o que minha mãe tem pra dizer da vida dela. E ficar lá as 2 horas que minha mãe tem pra conversar, ou enfim. Então, isso é bem difícil, assim, mas eu parei e comecei a dar valor mais pras É pessoas, meio que um sabe? gatilho de produtividade, né? É. Eu quero ser Tipo, produtivo, vamos, quero ser produtivo, vai. mas às vezes a pessoa só quer sentar com você e conversar, entendeu? Falar sobre a vida dela. Então eu parei pra ouvir um pouco mais isso. E um outro acerto, cara, eu acho que pensar no teu propósito que você tem, mas alinhar mais no longo prazo. Eu era uma pessoa um pouco imediatista, sabe? Eu queria fazer as coisas assim, uma atrás da outra. Um projeto atrás de projeto. E eu acho que aí eu parei e analisei que eu quero ter um negócio mais sólido, assim, pensando no longo prazo. Então, isso foi um acerto, que por muito tempo foi só projeto atrás de projeto. E agora não, eu vejo como empresarial mesmo. E o que mudou na tua vida depois, tua vida como empresária e no marketing digital depois que você se tornou mãe? Tudo. Veio uma força que não existia, né? Igual eu falei, não. E qual que é a tua dica que você dá pra mulher que tá entrando no digital e fala, se eu tiver filho, não é o momento, se eu tiver filho, não é agora, se eu tiver filho, vai atrapalhar minha carreira. Não. Vem algo, como eu falei, quando Deus te dá, se Deus já falou com você sobre ter filho, enfim, isso tá ligado à obediência também, tá? Muitas mulheres às vezes são chamadas para ser mãe, mas a carreira do profissional é mais importante para elas. Só que isso também, será que é isso que Deus quer de nós, entendeu? Porque nós, como mulheres, a gente foi feita para cuidar, a gente é feita para ser mãe também. Então, a gente tá no momento de uma sociedade que impõe que você precisa ser uma ótima profissional, né? Tá circulando agora uma polêmica, não sei se você viu, da Ballerina Farm. Ela é uma bailarina e ela largou a carreira dela e casou, e ela hoje vive numa fazenda, e ela tem 8 filhos. Uhum. E ela faz tudo do zero. Ela faz o pão, ela faz, cara, tudo. E aí você olha pra vida dela e fala assim, gente, como que ela dá conta? E as pessoas começaram a julgar ela. Criaram até uma hashtag, salvem a bailarina. Porque na cabeça das pessoas, ela tá sendo oprimida. Mas ela ama a vida dela. Quem foi que disse que ela tá infeliz, entendeu? As pessoas supõem. Então, assim, é muito sobre isso. As mulheres, eu falo muito com mulheres que passaram pela maternidade. Então, assim, você às vezes não foi chamada só pra ser mãe. Você não precisa ser só mãe. Mas também você não precisa ser só uma ótima profissional. É tentar equilibrar esses pratos. Aí são pessoas que precisam ter na sua vida. Uma rede de apoio faz falta, sim. É bom ter, entendeu? Rede de apoio. Mas eu acho que a mulher, ela não pode se esquecer dela. Eu acho que esse é o ponto principal. Quando a gente entra na maternidade, a gente esquece um pouco da gente, sabe? Como mulher. Eu me perdi ali no início, sabe? Logo que o Samuel E tu nasceu. achou que tu se tornou uma mulher mais abundante ou menos abundante depois? Muito mais abundante. Muito mais. Tem um filho.
O Will tá dizendo, tenho filhos também. Eu já quero pro segundo. Oh, que coisa boa. Então vem mais mascote aí. Mi, pra gente encerrar. Qual que é o benefício na escassez e qual que é o benefício na abundância que você vê na vida das pessoas? Olha, eu acho que um benefício na escassez, né? Você falou pela primeira vez isso, eu nunca tinha ouvido que tinha um benefício na escassez, sabia? Presta atenção. Mas eu acho que sabe qual é? Eu acho que é você não acessar o conhecimento. Porque acessar conhecimento tem peso. Talvez é mais fácil você viver na ignorância, sabe? Um benefício da escassez, eu acho que é esse. Viver na ignorância. Tipo assim, segunda, sexta-feira, vou faço um churrasquinho, segunda-feira volta tudo de novo. A pessoa vive na ignorância de que não precisa de algo a mais. Então ela não tem esse peso sobre ela, sabe? Porque todo conhecimento gera um peso e uma responsabilidade. Acho que seria isso. E o benefício da abundância? Cara, o benefício é desfrutar de tudo que Deus deixou pra você, né? Quando eu falo com as pessoas assim, às vezes, pô, qual que é seu sonho? Aí uma vez eu ouvi de uma aluna assim, meu sonho é conhecer uma praia do Nordeste. E eu falei, meu Deus, tipo, eu esperava que a pessoa fosse falar, conhecer Maldivas, Paris. Não. Então, às vezes, o sonho é tão pequeno, sabe? Então, assim, hoje eu já viajei pra mais de 33 países, e eu posso afirmar, gente, viajar é a coisa mais gostosa que tem, sabe? Assim, então, é desfrutar disso. É tipo assim, num dia de semana eu tô aqui gravando um podcast, entendeu? Nossa. E olha que legal, porque a gente não para pra analisar. Mas eu já mapeei, e faz parte do meu próximo livro, vários benefícios de escassez. Por exemplo, um grande benefício que acontece nas mulheres. Tem várias mulheres que reclamam do relacionamento. E se ela prosperar, ela vai poder sair do relacionamento. Só que muitas vezes ela não prospera para não sair. Só que na realidade ela não quer isso. Ela não quer prosperar para ela não precisar tomar a decisão de permanecer. Ela tem uma desculpa que ela só não sai porque ela não tem dinheiro. Aí se ela tiver dinheiro e ela falar assim, realmente eu quero ficar, ela não vai poder mais culpar o próximo. Ela vai dizer assim, eu escolho permanecer. Só que você já está escolhendo ficar na escassez. Então, isso no processo, isso é na sociedade, isso é nos relacionamentos, isso é o inverso também, homem e mulher. Isso é o filho que não quer prosperar, porque se ele prosperar, ele tem que sair de casa e ele não tem mais desculpa para ficar dentro de casa. Tem gente que quebra a empresa para voltar a ter vínculo e se conectar com o pai, se conectar com a mãe, porque se tem dinheiro, ele recebe a proteção e recebe a atenção. Esses dias eu atendi um mentorado meu, que ele quebrou a empresa porque ele nunca tinha se sentido amado pelo pai, e como ele quebrou, o pai dele veio e salvou ele, trouxe dinheiro, trouxe todos os benefícios, e ele voltou o vínculo dele com o pai. E foi muito interessante, porque como ele não curou isso, ele foi trabalhar de colaborador em outra empresa, como colaborador, e olha como que é a repetição da história. A outra empresa, o pai brigou com o filho saiu e ele assumiu o papel de filho do outro cara. Então, existem muitos benefícios ocultos na escassez. E eu queria trazer essa reflexão final para você. Olha para a vida e vê qual que é o benefício de ter o corpo que tu tem, qual que é o benefício de ter o resultado que tu tem, e qual seria o benefício se tu tivesse um relacionamento mais próspero, se tu tivesse um conhecimento maior, se tivesse uma abundância maior. Porque chega o momento da gente começar a acessar essa abundância. E é por isso que a gente lança esse podcast. O podcast é um podcast voltado à abundância com Jonas Casas, e a partir de hoje em diante, nós vamos falar sobre marketing, nós vamos falar sobre empreendedorismo, só que a gente vai falar sobre família, sobre espiritualidade e principalmente sobre abundância. Mi, para encerrar, qual que é a mensagem final que tu entrega para todo mundo? Compartilha seu coração, quero agradecer a sua participação, a participação da sua equipe que está aqui, de todo mundo, e dizer que a gente está indo, né, nesse final de semana, no encontro maravilhoso. É Legendários, né, Will? Nós vamos pro Legendário, eu e Will. Tá, então eu vou dar essa dica. Mulheres, patrocinem os seus maridos, tá? Se você quer ser uma esposa que, nossa, meu sonho é que meu marido seja isso, seja aquilo. Primeiro, começa com você, tá? Para de terceirizar as coisas que você quer. Mudança na sua vida, primeiro começa com você. E aí depois vai pra outra pessoa. Então, quem é mulher pode patrocinar o marido. Pô, patrocina ele em network, em grupo com pessoas mais prósperas, sabe? Porque o meu marido só tá em roda de pessoas que não fazem ele crescer. Então, apresenta novas pessoas pra ele, entendeu? Seja intencional nisso.
E aí eu patrocinei o meu marido pra um evento que vai ter, que é o Legendário. São 3, 4 dias na E não é montanha. publicidade, tá, Não é, gente? gente, eu paguei, tá? Mas enfim, é algo que transforma ali os homens, né? Eles falam que no final não contam o que acontece, mas diz que saem de meninos pra homens, né? Então, E isso acontece muito na igreja católica, tem um É. convívio, tem um cursilho, na igreja Aham. evangélica tem também, e esse É. também é um movimento cristão que eu acho muito legal. Exato. E aí você, como mulher, também busque lugares, né, pra estar com essas mulheres, imersões, porque a gente só é forjado quando a gente está nesses lugares. Sabe o que acontece hoje? Por que a juventude ficou uma juventude dodói? Porque ninguém mais confronta, sabe? Então a gente precisa ser confrontado. Ô, ninguém aguenta mais feedback. Exato. Tudo tem que ser Já sai suavizador, chorando. tudo tem que ser não sei o quê. É. Eu postei ontem, anteontem, num podcast, eu falei: "Cara, fecha a cara". Aí, cara, viralizou. Você que tá assistindo no meu Instagram, dá uma olhada no meu Instagram. Compartilha seu Instagram pra galera seguir. É @Michele_Fernandes. E vai estar aqui embaixo, tanto no Sim. Spotify, todas as redes sociais. Gente, espero que É vocês tenham isso. gostado. Michele Fernandes, Eu obrigado amei. pela honra. Obrigada, viu? Primeiro podcast da Olha, gente, Abundância. fiquei muito feliz de ser a A primeira gente já convidada. tinha outros, já tinha rodado outros, só que Aham. nenhum com esse nome. E hoje eu Legal. decretei e falei assim, cara, eu vou fazer um podcast onde eu só quero falar sobre abundância. Levar as Perfeito. pessoas da escassez para abundância, gamificar esse cérebro e explodir a cabeça desse povo aí. Então você já se inscreva no canal, já se inscreva no podcast, compartilhe, tira um print, marca a gente se Isso aí. teve alguma evolução na sua vida. Muito Gratidão, bom. Mi. Obrigada, gente. E Obrigada. vamos agora entregar para Michele. A gente trouxe um presente especial. Eba. Cadê a Lari? Daqui a pouco a Lari vai entregar, porque né, Tá tem bom. que semear. Então daqui a pouco a gente vai passar essa parte. É um presente especial nosso, Que bom, um carinho. feliz. E você que tá aqui assistindo, vai nos stories para ver o que aconteceu ali, @JonasKZK. E nos vemos, Mi. Obrigada, amigo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.